Como aliviar os sintomas de forma natural. Esse é o segundo vídeo de uma série de 8 vídeos. É um curso completo que vai te ensinar a aliviar os sintomas da menopausa de forma natural. Esse curso ele serve para mulheres que não querem fazer a terapia de reposição hormonal e para aquelas mulheres que não podem fazer a terapia de reposição hormonal, mas precisam de um tratamento natural para ajudar a aliviar esses sintomas. Esse curso ele tem uma sequência lógica, um passo a passo. A aula 1 já está publicada, o link está aqui na descrição. Teremos mais 6 aulas. Hoje é a aula 2 dessa série de 8 aulas. Então, se você não assistiu ainda a aula 1, eu recomendo que você comece por ela, porque a aula 1 ela traz os aspectos gerais, né, envolvidos na fase da menopausa e falamos também dos biotipos corporais, dos 3 tipos corporais na menopausa e os seus tratamentos, porque cada biotipo corporal tem uma forma de tratamento. E nesse segundo vídeo da série nós vamos falar sobre desinflamação do corpo. Como você pode desinflamar o corpo? Na verdade, a desinflamação é o primeiro passo antes mesmo de fazer a terapia de reposição hormonal para quem precisa, né? Para quem tem desejo de fazer a terapia de reposição hormonal. Mas como que a gente desinflama o corpo, né? Deixa eu colocar aqui os slides para você ir me acompanhando. Estou na menopausa e agora? Agora, a primeira coisa, desinflamar o corpo. Mas como que a gente desinflama o corpo, né? Primeira coisa, precisamos ajustar o nosso sono, esse sono que é tão prejudicado nessa fase da menopausa, né? Por que que nós precisamos ajustar o sono? Porque essa desregulação no nosso ritmo circadiano, né? Ela atrapalha na produção hormonal. Então, se você dorme mal, no dia seguinte você já inicia uma produção hormonal toda errada. Então, na questão da melatonina, que é o nosso hormônio do sono, na questão dos neurotransmissores do bem-estar, serotonina, dopamina, então todos eles têm um horário certo para sua produção. Então, se nós desregulamos esse ciclo circadiano, toda a produção hormonal do nosso dia ela fica comprometida. Além disso, nós precisamos ajustar o nosso sono para que nós produzimos o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, no horário certo. E a produção do GH é noturna. Então, nós precisamos regular esse sono para que esse hormônio do crescimento, para aquelas mulheres que fazem academia, né, que precisam ganhar massa muscular, para que elas tenham ganho de massa muscular, elas precisam dormir bem, para que elas produzam o hormônio do crescimento e esses músculos se desenvolvam da forma como eles devem se desenvolver. Além disso, ter uma boa noite de sono vai te ajudar a aliviar os fogachos no dia seguinte, vai te ajudar a ter mais disposição ao acordar, vai te ajudar a passar um dia mais tranquila, a ficar mais descansada, né? No dia seguinte você vai ter disposição para trabalhar, para fazer as coisas no dia, para cuidar dos netinhos, enfim, para fazer todas as suas atividades do dia. E além disso, regulando o sono, nós vamos também regular, né, ajudar a reduzir a síndrome metabólica que é tão comum na menopausa. O que que engloba essa síndrome metabólica? Engloba a dislipidemia, que é a desregulação do colesterol, LDL, do triglicerídeos, do HDL, que é o colesterol bom. Então, esses colesteróis, eles ficam desregulados na menopausa. Então, melhorando o sono, com certeza você vai melhorar também esses aspectos relacionados aos colesteróis. Obesidade, né? Porque à noite, quanto mais em vigília você estiver, quanto mais tarde você dormir, mais hormônio grelina você vai produzir. O hormônio grelina é o hormônio da fome, então você vai sentir muita fome à noite. Então, por isso que é interessante dormir cedo, para evitar esse excesso de produção da grelina e acordar mais cedo, para que a gente regule todo esse metabolismo, toda essa sincronia do nosso ciclo circadiano.
como que a gente melhora a produção de melatonina no nosso corpo? Fazendo a higiene do sono, né? O que que seria essa higiene do sono? Essa higiene do sono é você fazer algumas ações que vão melhorar a qualidade e a duração do seu sono, como por exemplo, dormir mais cedo, jantar cedo, para que você não fique muitas horas fazendo essa digestão, atrapalhando o sono, porque a digestão vai estar acontecendo, principalmente se você consumir carne vermelha. Carne vermelha à noite demora muito para ser digerida, isso vai acabar atrapalhando o seu sono. Então, quanto mais cedo você dormir, jantar, melhor será a qualidade do seu sono. Não ter situações, evitar, né, situações de estresse à noite, de repente ter alguma conversa mais séria com o esposo, não ter essa conversa à noite. De repente espere para o dia seguinte, você vai estar com a cabeça mais fresca e não vai atrapalhar o seu sono à noite. Então, de repente deixa para conversar no dia seguinte, logo de manhã, ao acordar, você vai estar com a cabeça mais fresca e até a conversa vai ser melhor. Evite também assuntos jornalísticos, notícias ruins no período noturno, porque isso pode impressionar o seu cérebro e você ficar com aquela preocupação, com aquela energia negativa ainda te rondando e pode ser que isso atrapalhe a indução do seu sono. Manter as luzes apagadas, ali 1 hora antes de dormir já ir reduzindo, né? Tomando um chazinho calmante, chazinho de passiflora, chazinho de mulungu, chazinho de camomila, apagando as luzes da casa, deixando apenas algumas luzes menos fortes. De repente, se você vai ler um livro, coloca uma luz menos intensa, né? Usa um óleozinho essencial de lavanda, também vai te ajudar na indução do sono. Então, essas ações, essa higiene que a gente faz do nosso sono, ela vai ajudar, né, na produção da melatonina. E tem mais uma coisinha que eu quero que você anote aí para você fazer antes de dormir, que vai te ajudar na produção dessa melatonina. O kiwi, ele tem esse poder de ajudar na produção, né, de estimular a produção de melatonina. Então, consumir ali 1 ou 2 kiwis na ceia, 1 hora antes de dormir, pode ser que seja uma boa alternativa para melhorar também a qualidade do seu sono. E os chazinhos, como eu falei, né, chazinhos de passiflora, chazinhos de mulungu, então eles também ajudam nessa fase inicial do sono. E o segundo passo, né, para a gente desinflamar na menopausa e reduzir esses sintomas é melhorar a qualidade, né, do seu intestino. Como anda o seu intestino? Porque é no intestino que nós fazemos 30% do detox dos nossos hormônios é através do intestino. Então, nós precisamos ter um intestino funcionante nessa fase. O intestino ele ajuda, né, nesse detox hormonal para aquelas mulheres que são hiperestrogênicas. Nós falamos lá na aula 1 sobre esse segundo biotipo, que é a mulher hiperestrogênica, é a mulher que tem muito estrogênio no corpo. Então, o intestino ele também ajuda nesse detox hormonal. O intestino ele ajuda, né, nas enzimas, na produção das nossas enzimas que vão atuar, né, no transporte, muitas vezes, de todo esse metabolismo. Na microbiota, né? Como anda a nossa microbiota? É lá que vive, né? A grande parte da nossa microbiota intestinal, elas que atuam no nosso emagrecimento, elas que ajudam na absorção dos nutrientes. Então, nós precisamos sim ter um intestino funcionante. E como que a gente melhora, né, essa flora intestinal? Tem alguns ativos que ajudam a melhorar essa flora intestinal, como por exemplo, esse blend aqui que está aqui na tela, o cranberry, a berberina, a cúrcuma e as catequinas do chá verde. Então esse blend aqui, ele vai melhorar essa flora intestinal,
tanto na produção de bactérias boas, né, gram-positivas, como as bactérias, eliminação das bactérias gram-negativas. E o segundo passo, né, para melhorar essa microbiota intestinal, para melhorar o nosso intestino, é sim beber muita água. Precisamos beber muita água. A minha recomendação é: tenha sempre uma garrafinha junto com você. Aonde você for, leve uma garrafinha. Depois que você cria esse hábito, você não consegue mais sair sem a sua garrafinha de água. Mas de quanto que eu tenho que beber de água por dia? Uma mulher de 100 quilos é diferente da quantidade de água de uma mulher de 60 quilos, né? Então, cada pessoa tem uma quantidade ideal de água. E como que a gente faz esse cálculo de água, né? Da necessidade de água para cada mulher? Então, um cálculo simples. Você pega aí a calculadora do seu celular e coloca ali 35 vezes o seu peso. Quanto é o seu peso? Ah, meu peso é 65 quilos, meu peso é 80 quilos, enfim, coloca ali 35 vezes o seu peso, vai te dar a quantidade em ml de água que você deveria beber ao longo do seu dia. Então, faz esse cálculo, coloca aqui para mim nos comentários, tá? E implementa na sua rotina para você beber água com mais frequência. Próximo passo para a gente melhorar o nosso intestino é consumindo mais fibras, né? Comendo alimentos que contenham mais fibras. E aonde nós encontramos fibras nos alimentos? Nas folhas, os vegetais folhosos, as frutas com casca, os legumes, né? Os legumes cozidos mais al dente, não cozinha muito esses legumes, senão ele vai perder as fibras. Farelo de aveia, tem aveia em farinha, aveia em flocos e o farelo de aveia. O farelo de aveia, ele é o melhor para nós, né? Por quê? Porque o farelo de aveia, ele é feito do grão, da casca do grão. Então, ele tem bastante fibra, bastante nutrientes, tá? Já a farinha, ela tem muito amido, porque ela é feita só da parte interna do grão. Então, ela vai conter mais amido e menos fibra. Então, prefira o farelo, tá? Ou o aveia em flocos, que é feito do grão inteiro, você vai ter o amido e a fibra, ou então o ideal é o farelo, que vai ter só a fibra, só a parte boa da aveia. O psyllium também é uma fibra bem interessante, a goma cássia é maravilhosa, muito boa, contém bastante fibra e bastante benefícios para a mulher. Comendo fibra, quanto mais fibra a gente ingere, mais água a gente precisa consumir, porque senão essas fibras vão trancar. E aí a gente não quer ficar inchado, não quer ficar com prisão de ventre, não quer ficar com dificuldade de evacuação. Então beba bastante água. E um suplemento muito estudado para tratamento, né, para melhora desse perfil intestinal é a glutamina. A glutamina, ela serve como alimento dos nossos enterócitos lá no intestino. É ele que faz a digestão e a absorção dos nutrientes. Então, a glutamina nós podemos comprar ela pronta, né, em suplemento. E algumas marcas que eu indico aqui, que são marcas que eu conheço, que eu já comprei, e são marcas de confiança, né? Nutrify, da Essential Nutrition ou da Vitafor. Então, qualquer uma dessas marcas são excelentes, tá? Você pode colocar ela numa garrafinha de água, agitar e ir bebendo ao longo do dia. E, de preferência, prefira comprar diretamente do site das marcas para evitar falsificações, tá bom? E um outro nutriente muito importante também para nossa saúde intestinal é o magnésio. Sim, o magnésio ele ajuda a gente não ter as fezes ressecadas, sabe aquelas fezes de bolinhas? Então, o magnésio ele ajuda, né, na hidratação dessas fezes e na consistência delas. Então, aonde que a gente pode encontrar o magnésio na alimentação? Cereais integrais, tudo que for integral,
né? Contém bastante magnésio. A semente de abóbora é fonte riquíssima em magnésio. As oleaginosas, como as castanhas, né? Castanha do Pará, castanha de caju, as avelã, ah, amêndoas, tá? As oleaginosas. E uma fonte riquíssima, uma das principais, que tem mais magnésio biodisponível, né? Magnésio que a gente vai conseguir absorver e ter, né, esses benefícios, são nas folhas verdes escuras, nos brócolis, na couve, na rúcula, agrião. Então, essas folhas mais escuras, elas têm uma biodisponibilidade melhor e uma garantia de absorção pelo nosso corpo. E mulheres que ainda estão com uma distensão abdominal, que ainda sentem muitos gases, muito inchadas, alguns chazinhos são bem interessantes para ajudar, né, nessa distensão abdominal. O chazinho de funcho e o chazinho de chá verde são bem interessantes para melhorar, né, esses gases, essa distensão, né, esses inchaços da mulher. E alguns alimentos, né? Alguns polifenóis, eles melhoram a qualidade dessas bactérias, né? Eles melhoram a qualidade dos lactobacilos bons no nosso intestino, melhorando a nossa absorção, melhorando a metabolização dos nutrientes, né? E até a excreção deles. Quais são esses alimentos que ajudam nessa saúde intestinal? Romã, uva roxa, o mirtilo, as amêndoas, a cebola, morango, alcachofra, o cacau 100% em pó ou até mesmo aquele 70%, né? Para cima, 70 acima, e a maçã. Então, esses polifenóis, eles ajudam bastante na produção desses lactobacilos positivos bons para o nosso intestino. Então, além de melhorar o sono, melhorar o intestino, né, melhorando esse perfil inflamatório, nós podemos e devemos melhorar o controle da carga glicêmica. Mas o que é isso, né? Carga glicêmica. Carga glicêmica é o quanto aquela refeição que você está consumindo vai impactar na quantidade de açúcar e na velocidade com que essa refeição vai se transformar em açúcar na sua corrente sanguínea. Quanto mais elevado, né, essa carga glicêmica, mais recrutamento de insulina nós vamos precisar para retirar esse açúcar da nossa corrente sanguínea. E o que que isso provoca, né? Então, essa elevação da carga glicêmica, ela vai provocar uma inflamação sistêmica no nosso corpo, acarretando ganho de peso, desregulação hormonal e desregulação dos nossos neurotransmissores. Tudo que a gente não quer na menopausa são esses 4 fatores. A gente não pode ficar inflamada, não devemos ganhar peso, não devemos ter os nossos hormônios desregulados e muito menos os nossos neurotransmissores, né? Então precisamos sim melhorar o controle dessa carga glicêmica. Mas como que a gente faz o controle dessa carga glicêmica, né? Tem alguns suplementos que nós podemos fazer uso que ajudam a controlar essa carga glicêmica no nosso corpo. A berberina, curcumina e o ômega 3. Todos eles ajudam, né, no controle dessa glicemia. Na forma de suplemento, né, a curcumina pode ser em pó, mas o pó do açafrão ele contém muito pouco, em torno de 3% só de curcumina na sua composição. Então, o ideal mesmo seria manipular, né, a curcumina e a berbenina e o ômega 3. Você consegue comprar o suplemento diretamente das lojas, né? Mas temos também alguns alimentos que ajudam no controle dessa carga glicêmica, como, por exemplo, a canela, muito estudada para essa função. A canela é maravilhosa para controlar a carga glicêmica. No entanto, quando você for consumir algum alimento
contenha mais açúcar, mais carboidrato, coloca uma canelinha em pó por cima que ela vai ajudar a dar uma segurada nessa carga glicêmica. Eu, por exemplo, quando faço as minhas panquequinhas de manhã cedo no café da manhã, sempre polvilho com canela por cima para dar uma segurada nessa carga glicêmica, para não ficar dando pico, né, de glicemia o tempo todo no nosso corpo. O abacate também é um alimento que segura bastante também a carga glicêmica. Então, quando você for consumir também algum alimento que seja mais, tenha mais carboidrato refinado, que tenha mais açúcar, coloca um abacate junto para ele também dar uma segurada. As oleaginosas, as castanhas do Pará, castanha de caju, amêndoas, avelã, né? As nozes também. Então, as oleaginosas também ajudam. O azeite de oliva também tem muitos estudos relacionando ele nessa melhora da carga glicêmica. Frutas vermelhas, como por exemplo as framboesas, as vermelhas e as roxas, né? As frutas com coloração mais avermelhadas, roxas, frutas azuis, né? Como as framboesas, o morango, o mirtilo, as uvas, né? Elas também ajudam no controle dessa carga glicêmica e o cacau também é um alimento que ajuda a segurar essa carga glicêmica. E durante o nosso dia a dia, como que a gente faz para reduzir, né, o impacto dessa carga glicêmica para que a glicemia não suba tanto durante as refeições? Por exemplo, reduzir o consumo dos carboidratos refinados. O que, que são carboidratos refinados? Açúcar branco também, mas arroz branco, macarrão, que não é integral, muitos farináceos, né? Farinha de trigo, tudo que for muito processado tem muito carboidrato. Então, esses alimentos, eles dão um pico, né, de glicemia, fazendo com que o nosso sangue tenha sempre muito açúcar na corrente, na corrente sanguínea circulante, e a gente precisa recrutar muito essa insulina para retirar esse açúcar do sangue e levar para as células. Então, isso pode ocasionar uma resistência insulínica e trazendo muitos prejuízos à nossa saúde. Mas quais são esses alimentos, então, que não são tão refinados, né? Que você pode consumir na sua alimentação? O inhame é maravilhoso para a mulher na menopausa, né? Tá ali, ó, o branquinho, o inhame. A batata doce é um carboidrato mais complexo, tem uma estrutura mais complexa, não vai dar um pico glicêmico muito alto. A batata salsa, né? A batata yacon, yacon não, a mandioquinha, né? Como em alguns lugares é chamada. E o pão integral, ao invés do pão branco, né? Prefiro um pão que contenha mais fibras, né? Com um pão integral, por exemplo. Tem uma estratégia que ajuda muito, muito, muito para não dar esse pico glicêmico. Por exemplo, se você é aquela mulher que gosta de um pãozinho, que come o seu pãozinho de manhã, no café da manhã, prefira então esse pãozinho integral e, além disso, procure incluir uma proteína. Que a proteína ela tem ou uma gordura de boa qualidade, como abacate, azeite de oliva, as oleaginosas. Tanto as proteínas como essas gorduras de boa qualidade, elas ajudam a segurar esse pico glicêmico. Então, procure sempre você comer algo que não seja um carboidrato que seja mais refinado, que possa dar esse pico glicêmico, procure incluir uma proteína junto, seja ovos, pastinha de frango, pastinha de atum. Então, tem outras opções, né, para você melhorar a qualidade dessa refeição e não dar esse pico glicêmico. E um nutriente que ajuda muito nesse metabolismo da glicemia, né, é o zinco. O zinco, nós podemos encontrar ele nas carnes vermelhas, nos miúdos, no fígado, nos ovos contém zinco, os peixes, mariscos são fontes de zinco, então o zinco ele vai ajudar nesse metabolismo da glicemia para que a glicemia não suba tanto.
E as fontes, essas são as fontes animais que eu falei. E as fontes vegetais, né? Fontes de zinco encontradas de origem vegetal são as nozes, as castanhas, os cereais integrais e as leguminosas. O zinco ele também pode ser suplementado, você pode mandar manipular também o zinco, ou então comprar o suplemento pronto, que também vai ajudar bastante caso você não consuma muito esses alimentos que eu acabei de falar. O magnésio também, o magnésio ele é muito interessante também, juntamente com o zinco, nesse metabolismo da glicemia. Principal fonte de magnésio são as folhas verdes escuras, oleaginosas também, cereais integrais e as leguminosas, também podendo ser suplementado. E tem alguns chazinhos que ajudam, né, no metabolismo dessa glicemia, como o chá verde ou então o matcha. O que que é o matcha? O matcha ele é feito, né, extraído do chá verde, então ele é mais concentrado, é como se fosse um suplemento, tá? Pode ser encontrado em em alguns sites. Pura Vida, se eu não me engano, Viva Regenera, Ocean Drop. Então, essas marcas, eles contêm o matcha. Ah, tá aqui, ó. Pura Vida e a Ocean Drop, tá? Você pode usar esse matcha num suco ou diluir ele em água, é um pozinho que você vai tomar. E tanto um suco, uma vitamina ou na água mesmo, tá? É bem prático o consumo. Uma outra forma, né? Então, nós falamos do sono, falamos em melhorar a nossa saúde intestinal e falamos em melhorar a carga glicêmica, tudo isso para ajudar nessa desinflamação do corpo. Só melhorando esses três aspectos já vão te ajudar bastante nos sintomas e também na redução de peso. Vamos falar um pouquinho agora sobre os disruptores endócrinos, né? Que nós temos contato, nós falamos bastante sobre eles na aula 1, nós temos bastante contato com esses disruptores endócrinos no nosso dia a dia. Em tudo tem substâncias tóxicas, né? Como, por exemplo, o copinho de café que você toma com seu cafezinho, um chá, aquele plástico que você aquece no micro-ondas, libera essa substância tóxica, essa substância química para o alimento, a gente vai ingerir. Alimentos que não são orgânicos vão ter pesticidas, inseticidas, né? Essas substâncias também disruptoras endócrinas. Os parabenos encontrados nos shampoos, nos condicionadores, tudo isso vai adentrar na nossa corrente sanguínea através da pele, né? Maquiagens, tinta de cabelo, né? Hidratante, sabonete, os produtos de limpeza, detergente, sabão, na roupa, né, de lavar roupa, medicamentos também têm substâncias tóxicas que vão, né, melhorar algumas coisas, né, vai cumprir o seu objetivo do medicamento, mas também a gente vai estar ingerindo essas substâncias tóxicas, né? E cigarros, produtos de limpeza, panelas de alumínio, panelas de teflon. Então, tudo isso tem esses disruptores endócrinos que eles atuam como se fossem hormônios sintéticos, hormônios não naturais, não produzidos pelo nosso corpo. Eles acabam ocupando os nossos receptores que eram para os nossos hormônios serem ocupados. Então, eles acabam aumentando muitas vezes os níveis de hormônios sintéticos. E isso acarreta uma série de problemas no nosso metabolismo e acaba inflamando o nosso corpo, porque afinal de contas não são substâncias naturais produzidas por nós, são substâncias estranhas para o nosso corpo. Vai produzir citocinas inflamatórias e vai inflamar o nosso corpo, tá? Mas afinal, o que mais que ajuda a desinflamar o nosso corpo? Exercício físico. Bora, vamos lá, vamos se exercitar. Por que que o exercício físico é tão importante, principalmente na fase da menopausa? Para desinflamar a mulher,
vai ajudar a emagrecer, queimar calorias, produzir neurotransmissores, melhorar a produção hormonal, melhorar a insulina, a glicemia, reduzir os sintomas da menopausa, produzir neurotransmissores do bem-estar, reduzir as ondas de calor, melhorar a produção hormonal, melhorar o sono, produção de neurotransmissores do bem-estar, da dopamina, né, a disposição, motivação, acetilcolina para a memória, para a cognição, para melhorar esse aspecto cognitivo da mulher, reduzir o estresse, ansiedade por conta da produção desses neurotransmissores do bem-estar, melhorar o cansaço. Você pode até no começo, quando você começar a fazer uma atividade física, você pode até se sentir um pouquinho mais cansado, mas com o passar dos dias, você vai produzindo mais mitocôndrias, vai produzindo mais um motorzinho de energia das nossas células e você vai melhorar muito esse cansaço que você está sentindo. Mas qual é o melhor exercício para fazer na menopausa? O melhor exercício para a mulher na menopausa, por conta de vários fatores, é a musculação. Porque veja bem, a mulher ela perde muita massa muscular nessa fase. Por mais que a caminhada, a bicicleta, a corrida sejam exercícios muito interessantes, muito bons, né? Saudáveis, maravilhosos, só que a musculação vai te proporcionar aumento de massa muscular. O que você pode fazer é alinhar os dois. Fazer 3, 4 vezes na semana musculação e os demais dias fazer uma caminhada ao ar livre, pedalar, fazer uma corrida, fazer uma natação, fazer alguma outra atividade que não seja a musculação, mas sim a musculação ela precisa ser incluída na vida da mulher na menopausa, tá? Alguns suplementos podem potencializar esse ganho de massa muscular, como por exemplo as proteínas, o whey protein, né, que é o mais conhecido, mas eu recomendo a proteína de origem vegetal, porque a proteína de origem animal acaba inflamando a mulher. Se ela consome muita proteína animal, acaba trazendo mais citocinas pró-inflamatórias. A creatina é maravilhosa, nós vamos falar mais sobre esses suplementos na aula 5, se eu não me engano, se eu não estou enganada, tá? Mas vamos ter uma aula aqui desse curso onde nós vamos falar só de suplementos, quais são os principais suplementos para a mulher na menopausa. Nós vamos falar das proteínas, da creatina e do ômega 3 mais detalhadamente, eu vou te explicar algumas particularidades de cada um, tanto como benefícios, quanto como nas melhores escolhas, como escolher, né, esses nutrientes, esses suplementos. Então, vamos sim ter uma aula, se eu não me engano, é na aula 5, tá? Ó, aqui eu trouxe algumas opções de proteínas vegetais. Você vai encontrar ali com o nome de veg ou vegan, né, que é proteína vegana. Então, nós temos aqui da Vitafor, Essential Nutrition e da True Source, tá? Todas elas são proteínas advindas de vegetais, ou do arroz, ou da ervilha, das amêndoas, lentilhas, tá? Todas de origem vegetal. E um outro nutriente importante, né, para a mulher nessa fase é o ferro. O ferro nós encontramos ele nas carnes, nas leguminosas. O que são as leguminosas? Feijão, ervilha, grão de bico, as lentilhas, tá? Os vegetais verdes escuros também têm ferros. Mas é interessante a mulher avaliar os seus níveis antes de consumir o ferro. Porque o que acontece? Quando nós estamos na fase reprodutiva, enquanto nós ainda menstruamos, nós temos muita liberação desse ferro através da menstruação. Acontece que chega na menopausa, a mulher não menstrua mais, então pode ser que ela tenha, fica retendo esse ferro, ela tenha já níveis ideais de ferro. Então, por isso que é importante avaliar antes de qualquer suplementação de ferro. Na alimentação, tudo bem, eu digo mais na questão da suplementação, para não estar exacerbando, né, esse excesso de ferro, para não ter ferro em excesso no corpo, que também ferro em excesso também não faz bem. Nada em excesso, né, minha gente? Nada em excesso faz bem.
As vitaminas do complexo B também são muito interessantes para essa fase da menopausa, para manutenção, para o exercício físico em geral, para que a mulher tenha um condicionamento físico melhor. Vitaminas do complexo B, B3, B6 e B12, principalmente, são encontradas mais nas carnes. As carnes, elas são boas fontes dessas vitaminas. E a vitamina D, né? Vitamina D, a mulher, ela precisa ter esses níveis ideais de vitamina D. O que que são níveis ideais de vitamina D? Acima de 50 nanogramas, tá? São bons níveis, é sempre acima de 50, procure manter esses níveis, porque nós precisamos da vitamina D, nós temos receptores de vitamina D em todo o nosso corpo. Então, a vitamina D, ela atua em mais de 80 processos metabólicos. Então, é preciso sim ter bons níveis. Mas sempre é interessante a gente avaliar antes, né, para ver se os seus níveis realmente estão abaixo. Se estiver baixo, uma suplementação de vitamina D é bem interessante. Mas e aí, você não está muito disposta, está se sentindo ainda um pouco cansada? O que fazer para melhorar, dar um up, para você conseguir fazer esse treino com mais disposição? Esse pré-treino aqui, ele é bem bacana, porque a beterraba e a melancia, eles são vasodilatadores. Então, eles vão ajudar a dilatar os vasos, então vai melhorar esse fluxo sanguíneo, você vai conseguir se exercitar, não ficar tão cansada no exercício. Então, o exercício vai fluir muito melhor por conta dessa vasodilatação, dessa circulação sanguínea fluindo, né? E para aumentar, dar um upgrade nesse pré-treino, dá para incluir a maca peruana. A maca peruana é uma raiz, né? Considerada, digamos, afrodisíaca, aumento de vigor físico, aumento de vigor mental. Alguns estudos relacionam também a maca peruana com o aumento dos níveis de testosterona. Então, a maca peruana, e realmente eu já utilizei a maca peruana, utilizei ela por 2 meses, agora dei uma pausa. Eu fazia muito esse shotzinho como pré-treino, então eu bebi esse shot, esse suco antes de ir para academia, ali 40 minutos antes de ir para academia, eu fazia esse suco e depois ia para academia. Nossa, eu suava horrores. Não tinha aquele cansaço, aquela fadiga depois do exercício, sabe? Eu me mantia bem, me mantia disposta e conseguia terminar o treino sem estar tão fadigada. Então eu utilizei por 2 meses e percebi que a maca peruana ela deu um up aí no treino. E para um pós-treino, o que que a gente pode comer depois desse treino, né? Precisamos de proteínas para síntese de massa muscular e precisamos também de carboidrato no pós-treino, tá? O que que seria proteína? Frango, atum, ovos, proteínas vegetais, lentilhas, feijão, grão de bico, carboidratos, escolher boas fontes como inhame, o aipim, né, a mandioca, batata doce, batata salsa, né, a batata baroa. Então, esses são carboidratos mais interessantes do que você simplesmente consumir ali um arroz branco, que vai simplesmente dar um pico ali de glicemia e não vai te agregar em nada, né? Porque é uma caloria vazia, como se chama, como se diz. Então, nós falamos aqui até agora sobre os pilares para mulher desinflamar nessa fase da menopausa. Falamos sobre o sono, como melhorar o sono, falamos sobre os disruptores endócrinos, falamos sobre como melhorar o intestino, falamos sobre o exercício físico, falamos sobre reduzir a carga glicêmica dos alimentos, né, da refeição. Então, todas essas ações, elas vão ajudar a desinflamar o nosso corpo. E você vai ver que só com essas ações você já vai reduzir bastante os sintomas, já vai melhorar muito a sua disposição.
Então, esse foi então o vídeo número 2 dessa série de 8 vídeos desse curso completo, é um passo a passo que vai te ajudar a reduzir esses sintomas, vai melhorar muito a sua disposição, vai melhorar muito o seu perfil, né, hormonal, o seu, vai reduzir o seu peso, porque você vai estar fazendo essas ações, né, de desinflamação, melhorando a qualidade do seu sono, melhorando o intestino. Então, só que assim, informação sem aplicação de nada serve. Então, se você, como eu, né, eu falei muitas informações aqui, te recomendo assistir novamente esse vídeo, tá? Assiste de novo, anota os pontos mais que você precisa, o que você pode comer de alimento, né? Para desinflamar, para melhorar o sono, quais são os chazinhos, quais são os. Nós falamos também de óleos essenciais, né? Quais são os óleos essenciais, enfim, vai pontuando o que você consegue fazer nesse momento, tá? E tem um caderninho só para você da menopausa. Você já pensou nisso? Em ter um caderninho que você vai anotando todas essas informações que vão te ajudando, né, nessa fase? Então pensa nisso, quem sabe compra um caderno, uma agenda e vai anotando as informações que você vai adquirindo nesse curso. São 8 aulas riquíssimas. Nós vamos falar ainda sobre os chás. Se eu não me engano, na próxima aula já nós vamos falar sobre os chás e quais são os melhores chás, né, para mulher na menopausa, para desinchar, para memória, para insônia, para reduzir os fogachos. A gente vai falar libido, né, chazinhos para melhorar também a libido. Então, nas próximas aulas nós vamos falar também sobre os fitoterápicos, nós vamos falar sobre suplementos. Então, assim, ó, esse curso, ele está muito completo, tá? É um passo, realmente ele é um passo a passo que ao chegar no final da aula número 8, olha, você vai melhorar muito essa fase da menopausa. Vai melhorar demais, demais. Esse curso que eu estou me propondo a trazer aqui para você é um curso que poderia ser um curso pago, de tão rico que ele é, de tanta informação valiosa que tem nele. Mas eu estou fazendo de coração para você, porque realmente eu quero te ajudar. Eu quero que você melhore, né? Que você evolua, que você não sinta que a fase da menopausa é o fim, que você sinta que não se conforme. Outro dia eu fiz uma live, né? Eu falei para as mulheres: você prefere o quê? Se conformar? Você prefere se transformar nessa fase da menopausa? Né? Não se conforme, se transforme. E eu estou te trazendo aqui um passo a passo para você se transformar nessa fase da menopausa. Então, eu te espero na aula número 3 e o link eu vou deixar aqui na descrição. Agora, compartilhe essa aula número 2 com mais mulheres que também estão na menopausa, para que elas também tenham esses benefícios que você vai ter com essa aula e para que elas também acompanhem esse curso gratuito que com certeza lá na aula número 8, até se você cumprir, né? Se você e as suas amigas cumprirem esse curso, com certeza vocês terão muitos benefícios e vão aliviar muitos sintomas, tá bom? Espero vocês então na aula número 3. Até lá. Beijinho.